Olá, boa noite. Eu sou a Andréia do Instagram Deia Tá Lendo. Estou aqui hoje para mais uma live. Hoje, novamente, com a autora Monique Machado, autora do Homem do Quarto Andar e também da Mulher da Foto e de Bandeira Branca. Hoje nós iremos falar sobre o Homem do Quarto Andar. A autora já entrou, vou convidar ela. Prontinho. Acho que eu mandei o convite, Monique. Deu certo? Espera aí, eu acho que eu já mandei. Deixa eu ver de novo. Eu já mandei convite. Espera aí que eu vou mandar de novo. Pronto. Oi, Olá, tudo bem? Boa tá me noite. vendo não, né? Não, não estou te vendo. Menina, peraí, deixa eu ajeitar alguma coisa aqui. Acontece, faz parte. A pessoa faz live direto, aí quando faz pra ela, não consegue fazer, entendeu? É assim. Mas aí tu Mas fica nervosa na hora quando é pra ti, aí tu fica nervosa e aí acontece isso. parece que eu estou de primeira viagem, gente. A minha câmera não tá, peraí. Ah, não, peraí, tá ao contrário. Aê! A pessoa faz live direto, não consegue, entendeu? Se situar quando é o contrário. Pronto, agora sim, tá me vendo? Tô te vendo. Muito bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. Friozinho por aqui, como sempre. Esse frio não quer sair daqui nunca. Mas Aqui no Rio seguimos, deu né? uma esquentada. Saudade de um verãozinho. Aqui no Rio deu uma esquentada, apesar do tempo estar nublado, mas eu prefiro esse tempozinho. Eu não gosto muito, nem muito de calor, nem muito de frio. Do jeito que tá bom. Extremos de nenhum eu não gosto. Eu prefiro um intermediário também. Então, vamos começar. Começa novamente te apresentando. E aí, depois eu tenho algumas perguntinhas. O pessoal que está assistindo, boa noite. E se Tem um monte. você tem alguma perguntinha para a Monique, manda aí que durante a conversa a gente vai lendo e falando as perguntinhas. Bora lá, Tá dona Monique. Tá cheio de escritor meu entrando aí. Obrigada, gente. Beijo para cada um de vocês. Bom, eu me chamo Monique Machado, sou escritora, podcaster. Tenho 3 livros publicados, vários escritos. Estou para publicar mais um agora em dezembro. Mas aqui é difícil, né? Quando a gente fala da gente, é difícil. Enfim, eu só escrevo drama, não esperem de mim nenhum final feliz. Todos os meus livros são. Se você veio atrás de final feliz, está com a pessoa errada, porque eu não vou te dar finais felizes. Meu foco é o drama, sempre foi, então eu escrevo sobre isso e me lambuzo literalmente com as minhas leitoras e leitores me mandando mensagens indignados, revoltados e chorosos. É assim que eu me divirto na literatura. Tem um podcast chamado Do Livro Não Me Livro,
onde eu divulgo autores nacionais e agora internacionais, Holanda, França, Estados Unidos, Portugal. A gente bateu na última semana 16 mil ouvintes, então eu estou muito feliz com esse projeto. Eu acho que é isso, divulgar e conhecer novos autores. Então, o podcast é o meu filho que mais me dá orgulho. E, evidentemente, como escritora, todos os livros que eu tenho também me enchem de orgulho. O Homem do Quarto Andar, inclusive, foi indicado aí para concorrer à categoria de melhor drama de 2022 pelo prêmio Reflexo Literário, então também eu estou muito, muito, muito feliz. Enfim, e a gente vai guiando, né? As coisas vão acontecendo. Fui indicada para receber prêmio em Paris, fui indicada para receber prêmio Academia Brasileira de Letras de Autores Independentes, e as coisas vão acontecendo. Pois Parabéns! Obrigada. Muito feliz com essas novidades. Da outra live que a gente teve mês passado, não tinha tantas novidades quanto essa, hein? Até tinha, porque eu não estava divulgando. Eu deixo o negócio primeiro acontecer, se concretizar. Exatamente, porque a gente começa a falar e as coisas começam a não acontecer. Então, eu sempre fui dessa linha de deixa acontecer primeiro, para depois a gente ir divulgando. Então, é assim. Muito bem. Tens aí o Homem do Quarto Andar para mostrar para o pessoal enquanto a gente vai conversando sobre ele? Sim. Olha, gente, olha essa capa. Essa daqui, na verdade, é a capa fosca da primeira edição de abril de 2021. Então, eu já consegui arrumá-la de um jeito onde a galera vai ter acesso futuramente ou por tiragem, diretamente comigo, ou pela Wiclap, onde eles vão conseguir aí por um preço bem acessível. O problema é o frete, né? Então, diretamente comigo, o frete já está incluso, mas pela Wiclap vai ter que fazer o frete é mais R$10 de frete, é um absurdo. Mas essa daqui é a capa e essa é a capa fosca. As novas tiragens vêm com a capa brilhosa. Eu gosto muito dessa capa. Eu gosto dessa capa também. Apesar que todas as capas dos teus livros são muito bonitas. Gosto muito das escolhas que tu traz, porque elas trabalham muito com a história. Então, eu acho que és muito feliz aí na escolha das capas. Né, para quem acompanha meu trabalho, eu sou a doida da capa. Então, uma capa bem feita, bem bonita, atrativa, chama a atenção do leitor. E a gente sabe que o primeiro contato que o leitor tem com o nosso livro é a capa. E depois é a sinopse. Então, são duas coisas que eu gosto de estar à frente, produzindo, e gosto de ter um resultado bom. A bandeira branca, ó, que é assim, eu gosto muito mais, eu gosto muito dessa capa de bandeira branca, mas na digital eu achei que ela ficou bem mais bonita. Agora, a mulher da foto, ó, ficou lindíssima, um trabalho que eu amei, essa capa ficou lindíssima. E o do livro novo também está vindo arrebentando. Eu acho que é uma das melhores capas que eu já produzi até hoje. Aí eu quero um spoiler dessa capa. Eu volto aqui na época do lançamento para a gente fazer uma big live sobre o livro novo. Ele vai vir bombando. Coisa boa. Mas realmente eu acho que a função das capas para os leitores realmente eu concordo contigo. Eu também sou a louca das capas. Eu acho que uma capa bem feita é uma capa que vai impactar o leitor e vai dizer, nossa, que capa bonita, eu quero ler, eu quero conhecer. Ele vai ficar com aquela capa, nem que ele não compre na hora aquele livro, mas ele vai ficar com aquela capa na cabeça e aquela capa vai ficar lembrando ele daquele livro. Às vezes não é nem tanto a sinopse. Eu, por exemplo, assim, eu até prefiro evitar a sinopse, mas eu gosto muito de olhar a capa.
Porque às vezes a sinopse conta coisa que eu preferiria descobrir direto ali A lendo, né? leitura. Então eu prefiro olhar, porque muitas vezes tem muitos elementos escondidos na capa ali, coisas ali minuciosas, que na primeira olhada tu olha assim, tu gosta, mas não vê todo o contexto. Então eu gosto muito de analisar a capa. Então eu sou também meio a louca das capas. Eu confesso que capa é um negócio que vende, as pessoas podem falar, ah, não, capa não vende. Mentira, capa vende sim. E hoje, quando a gente fala de modismo literário, as pessoas compram livros de capas bonitas para terem na estante, para mostrarem, não necessariamente para lerem, tá? Então, às vezes, elas querem fazer um rios literário e ela tem os melhores livros com as melhores capas, com as capas diferentes, e você acaba indo nessa leva de vender o seu livro porque tua capa é bonita, porque alguém quer fazer modismo na internet. Então, capa vende sim, não tem jeito, entendeu? Então, eu Real, invisto é bastante real nas isso aí. capas. Isso é muito verdade. Vamos então começar com a primeira pergunta, que é como surgiu a ideia do homem do quarto andar? Vixe Maria. O Homem do Quarto Andar, ele foi é um livro, na verdade, inspirado em acontecimentos reais, né? E aí as pessoas falam, pô, mas não sabem a diferença, às vezes, de baseado em fatos reais e inspirados em acontecimentos reais. O meu livro é uma ficção, mas ele nasceu em prol de um acontecimento real que eu vivenciei e aquilo me inspirou a produzir a minha história. Então, dentro do meu livro tem ficção, ele é uma ficção, mas ele traz um dilema muito uma tragédia que eu, né, presenciei ali, passei, que me inspirou a trazer personagens para abordar o tema principal, que era a depressão. Então, é um livro que, através de uma personagem feminina, que é a Nicole, né, em primeira pessoa, a narrativa é em primeira pessoa, ela vem trazendo ali o dia a dia dela com uma pessoa que é muito doente psiquicamente, que tem esquizofrenia, psicose, depressão. Então, eu produzi esse livro para abordar esse tema que é muito delicado. E o livro foi inspirado nessa tragédia, né, que eu posso dizer que é uma tragédia que estava ali no dia, de um homem que pulou do quarto andar. E ele se suicidou. O objetivo dele era se suicidar e ele se jogou do quarto andar. E uma das primeiras pessoas a chegar no local fui eu. Então, toda aquela cena, toda aquela experiência, aquela adrenalina, né? Isso aconteceu há 13 anos. Então, toda essa adrenalina me inspirou, através dos anos, a querer produzir um livro para abordar o tema que é a depressão e como ela atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. Inclusive, temos também o Setembro Amarelo agora, que na verdade não deveria ser só em setembro, né? Seria o ano todo, porque a depressão tá aí todos os dias. O Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo, ele tem um significado muito forte, né? A gente tem aí todos os meses uma cor, e o Setembro Amarelo ele se faz muito presente. E é importante que a gente explore esse tema, fale sobre o assunto, que a depressão é uma doença como qualquer outra, é uma doença que precisa ser diagnosticada, precisa ser tratada, e as pessoas estão muito doentes, né? A pandemia só fincou essa estaca na depressão, enclausuramento, pessoas que desenvolveram toque, que perderam familiares e, consequentemente, caíram no abismo da depressão.
Então, quando uma pessoa está com depressão, todas as outras, direto ou indiretamente, também adoecem. Então, o livro, e esse mês, né, é muito representativo. Com certeza. Tivesse alguma dificuldade para escrever a história? Quanto tempo levou? O livro deve ter levado aí em torno de um mês e pouquinho para ser escrito, né? Mas a remodelagem dele foi muito mais. Processo de publicação também. Então, ele levou um tempo. Eu escrevo livro assim, né? De um mês, 2 meses no máximo. Mas o Homem Uma do máquina de Apartamento escrever. porque eu escrevo todo dia, né? Eu me forço a escrever, me disciplinei a escrever todos os dias. Então, a cada 2 meses, 2 meses e meio, eu já tenho novas histórias feitas, mas não publicadas. Então, por isso que eu falo, eu só publico devagar e tal, mas eu tenho muito livro escrito. E o tempo do Homem do Quarto Andar, ele foi bem mais rápido do que os outros, porque estava tudo na minha mente. Então eu fui escrevendo, colocando, as coisas foram nascendo, foram criando, e quando eu vi, o livro estava pronto. Então foi relativamente prático e fácil. Não, a parte, eu acho que mais difícil de escrever O Homem do Quarto Andar foi ter que vivenciar mentalmente a cena e De abrir novo. esse canal, né, com aquela situação, o medo de atrair coisas, tanto é que durante o processo de escrita do Homem do Quarto Andar, coisas sobrenaturais aconteceram, porque eu estava ali vivenciando aquilo mentalmente, e a gente que escreve, a gente mexe com muita energia. Então, eu sempre digo para os meus autores, vai escrever um livro de terror, vai escrever um livro de suspense, o assunto é pesado, coloca um copo d'água perto de você, para que você não abra canais e te perturbem. E o Homem do Quarto Andar, eu não fiz isso. Então, coisas sobrenaturais acabaram acontecendo. Não só esse, mas o livro novo também aconteceu, porque a gente mentaliza. Tudo que a gente mentaliza, seja de bom ou de ruim, a gente atrai para a gente. Então é muito perigoso, né? Então, o Homem do Quarto Andar foi um processo bem difícil. Na hora de... Essas partes, assim, né? De ter que me concentrar para escrever determinadas cenas que abriram canais que me trouxeram algum problema emocional também. Eu imagino que deva também ter despertado alguns gatilhos em ti também de reviver toda a história, porque tu tá sentindo duplamente, porque tu tá revivendo e tu tá contando aquilo ali. Então é como se fosse duplamente mais forte aquela situação toda. Exatamente, é por isso que a gente tem que vigiar quando a gente está escrevendo coisas desse tipo, desse gênero, que a gente atrai sim. O suicídio, né? Você pensar uma pessoa se suicidar, se jogar, ele bateu na minha janela. Então, assim, pensa uma pessoa que quer morrer, se joga. Então, assim, quando uma pessoa está doente, todas as outras, direta ou indiretamente, como eu falei ainda há pouco, são atingidas. Cara, a pessoa bateu na minha janela, caiu debaixo da minha janela. Quando eu cheguei Tadinho. lá, ele estava vivo. Ele não tinha conseguido morrer como ele queria. Então, aquele processo de vai morrer, mas não agora, foi bem complicado também. Chegar no local, ver dentes e massa encefálica para todos os lados, e a minha janela, né, suja de sangue, o odor que subiu depois para minha casa, daquele sangue seco, daquela coisa. Assim, foram N coisas que me trouxeram problemas durante o processo de escrita que eu precisei recorrer à ajuda espiritual, na verdade.
Eu imagino que isso é uma coisa que ficou por muito tempo, assim, tipo, ali em ti. Eu acho que vai para a vida inteira. Eu acho que é uma situação que não tem como apagar da memória, não tem como esquecer. É uma coisa que vai para sempre estar junto contigo, querendo ou não, é uma coisa que te marcou para a vida toda. E eu acho que também escrever o livro foi uma forma de te ajudar a compartilhar isso para não ficar tão pesado, porque eu acredito que deva de ser uma situação muito pesada. Levou 13 anos, né, para o livro nascer. Então, levou 13 anos para que essa história surgisse, nascesse da melhor maneira possível. É óbvio, o livro não é só a depressão. A gente tem um romance que acontece intercalado, onde não é o foco da história. A gente tem uma personagem que é muito humana e que traz para a gente a consciência de que, às vezes, a dor do outro não é besteira. A gente precisa estar atento aos sinais que as pessoas dão, quando estão tristes, quando estão depressivos, quando estão desanimados. Enfim, tem é um leque imenso que eu trago no livro, que eu tentei trazer no livro da melhor maneira possível. Com certeza. Oi, Ian, não gasta. Meu filho tá aqui do lado. Ah, vamos lá. Como foi a construção dos personagens? Como é que foi, assim, construir os personagens ao redor da história toda? Não sei, eu vou te falar, não sei, porque eles nascem sem que a gente planeje. Então, assim, eu sentei, comecei, eu visualizei a Nicole, por exemplo, eu queria que ela fosse da área da saúde, porque eu queria um outro lado, né? Aquele lado que cuida e aquele lado que é cuidada. Então, ela foi tomando forma, o Andréas foi tomando forma. Quando eu vi, eles estavam todos ao meu redor, se comunicando, interagindo, eu conseguia ver as características, e aí, conforme eu ia sentindo tudo isso, eu ia colocando para fora. É uma coisa muito louca a gente que escreve passar por isso, porque os nossos personagens, eles são vivos, eles estão vivos. E a partir do momento que você abre esse bloco, aonde você fala, bora, está na hora de vocês nascerem, eles se materializam e eles não saem dali até você botar um ponto final na história que eles têm para contar. Então, todos os meus personagens, de todos os livros, eu não sei como eles nasceram, mas eu sei que eles precisavam nascer do jeito que eles são. E aí eu só sentava e escrevia. Quando eu via, eles estavam firmes e fortes dentro da história. Coisa boa quando vem assim, flui tão bem. Atualmente, hoje, tu mudaria algo na história ou deixaria do jeito que está? Não, eu acho que eu deixo tudo como está. Não mudo nada. Eu adoro meus personagens, adoro minhas histórias. Eu sou suspeita para falar, né? Porque foi eu que escrevi, mas eu adoro, eu não mudaria nada. É óbvio, a gente tem que fazer uma nova edição. Eu acho que a cada 2 anos a gente precisa fazer uma nova edição, porque a nossa escrita amadurece, porque as nossas ideias evoluem. Então, às vezes, a gente relê o livro e fala, poxa, essa parte aqui podia ter acrescentado, tirado isso, ou então esse trecho aqui não precisava ser exposto dessa maneira. É toda uma evolução. Eu pretendo sim fazer novas edições do Homem do Quarto Andar, uma nova edição atualizada, com menos redundâncias, mas no momento não é o objetivo, né? Pode ser que daqui a 2, 4 anos isso aconteça, mas atualmente todos os meus livros estão do jeito que eu gostaria que eles estivessem. Pretende publicá-los algum por editora ou não? Não, editora não. Eu sou autora independente, amo esse trajeto, esse caminho de autora independente. Não me vejo presa à cláusula de contratos, a promessas vazias
de divulgação, de retorno financeiro. Eu acho que os meus livros são os meus sonhos. E eu não coloco meus sonhos na mão de ninguém. Sou eu que estou à frente deles. Se eles não dão certo, a culpa é minha. E eu sei identificar por que não dão certo. Eu tenho essa consciência. Se eles dão certo, dão retorno, eu sei aonde eu estou acertando ou não, né? Então, eu tenho essa consciência de que a editora jamais me daria um retorno assim. Eu jamais teria acesso aos meus livros como eu tenho com livros de publicação independente. Então, se tá, Monique, cara, teu livro é uma droga. E aí vou procurar saber por que aquela pessoa está achando meu livro uma droga. Monique, eu amei o seu livro. Monique, pô, eu quero saber por que ela gostou tanto daquele. Então, eu gosto de estar à frente dos meus projetos. Sempre foi assim e eu não pretendo mudar. Acho que publicação por editora nem tão cedo. Certo. Uma palavra para definir o homem do quarto andar, qual seria? Aprendizado. Eu acho que o Homem do Quarto Andar, ele me ensinou muito e ele ensina muito para as pessoas, eu acho, né? As pessoas que me dão um retorno falam, nossa, teve uma entrevista uma vez que eu dei para a Capitu e ela falou assim, Monique, a descrição que você dá quando uma pessoa começa a mergulhar na depressão é incrível, porque é exatamente assim que as pessoas se sentem. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Então, assim, o livro, ele ensina, ele me ensinou e ele mostra que somente pelo amor a gente aprende alguma coisa. A Nicole mostra isso, a dedicação dela com o paciente, independente do final, como foi, ela aprendeu muito. Então, a história ensina não só os personagens, mas também a quem lê. Era isso que eu queria passar. Tá certo. Qual foi a parte que tu mais gostou de escrever no livro? A parte que eu mais gostei, com certeza, foi ela em Paris. Com certeza. Foi ela fazendo aquele tour em Paris, foi ela descrevendo essa experiência. É engraçado, né? A vida é muito louca, porque eu nunca pensei que eu fosse indicada a receber um prêmio em Paris. E eu sempre fui aficionada por Paris. Eu tenho quadros de Paris. E o meu primeiro livro, com certeza, eu ia jogar a minha personagem em Paris. E aí, logo depois, eu fui indicada. Eu falei, gente, esse lugar tá na minha vida de algum jeito. Esse lugar tá na minha vida. Então, assim, ir com a Nicole a Paris, nesse livro, é como se fosse realmente um déjà vu. É tipo, eu já fui a Paris com a Nicole, entendeu? E agora surge a oportunidade de eu estar lá fisicamente. É muito louco, é tipo Matrix isso. Então, a parte que eu mais amei escrever foi ela descrevendo Paris, passeando em Paris, voltando dessas férias magníficas que ela nos mostrou. Teve gente que falou assim, mas você já foi a Paris? Eu falei, gente, eu nunca fui a Paris. Aí teve uma leitora que falou assim, cara, eu já fui a Paris e eu não conheço, eu não fiz metade do que a sua personagem fez. Eu falei assim, pois é, eu tive que pesquisar muito para abordar, trazer, levar a minha personagem a Paris. Então é tipo um Matrix muito louco isso, é muito doido. Então, se de fato tu chegar a ir a Paris, vai dar para te pegar e fazer alguns stories aonde a tua personagem Nicole esteve. A Monique está lá em Paris, no mesmo lugar onde a Nicole esteve. Gente, você não tem ideia da adrenalina que eu sinto quando eu penso nessa possibilidade. Eu posso receber o prêmio aqui no Brasil, mas existe sim a possibilidade de eu dar a louca e falar, não, eu vou lá e vou passar 10 dias de dança, a gente só vive uma vez na vida. Então, assim, eu tô pegando os pós e os contras, sabe? De ir ou não.
É óbvio, eu vou algum dia a Paris. Eu não sei se eu vou agora ou não. Mas se me Sim. der a louca, eu largo tudo, jogo tudo. E com certeza vocês estarão comigo assim, ó, em cada story, cada reels, em cada. Vou fazer live, gente, chegando aqui a Paris. Fazer diário de Paris, entendeu? Com Pode. certeza. Uma curiosidade sobre o livro. Uma curiosidade aleatória, assim, sobre o livro. Cara, o Homem no Quarto Andar é difícil falar sobre curiosidade, porque a gente tem um romance ali que eu queria. Eu acho que toda história tem que ter um romance. Nos meus livros, eles não são o foco, mas eles são. Eles têm que estar presentes. O que, que é uma história? O que é um livro sem um romance, né? Então, o Marcos, ele foi inspirado numa pessoa que eu conheço e que eu era alucinada. E eu queria que a Nicole fosse alucinada por ele como eu era, né? Aqui na vida real. E foi incrível, porque eles foi uma paixonite ali no meio do livro que deu muito certo. Mesmo tendo terminado do jeito que terminou, eu queria que aquela paixonite deles fosse exatamente assim. Então, na hora que as cenas ficaram prontas do romance dos dois, daquelas aventuras e nanã, eu falei, nossa, ficou melhor do que eu imaginei, né? Então, eu gostei bastante de produzir essas cenas hot deles. Eu gostei. É, com certeza. Eu tava me lembrando agora das cenas e tudo mais. Ai, Ai, ah, então, por que que o leitor deve de ler O Homem do Quarto Andar? O que que tu diria para os teus leitores para incentivá-los a ler o livro? cara, é difícil essa pergunta, porque não é todo mundo que gosta de drama, não é todo mundo que se satisfaz com um final que não é feliz. Muitas pessoas se frustram com os meus finais, porque assim, Bandeira Branca foi a prova disso. As pessoas leem Bandeira Branca e falam assim: por que que você me deu aquele final? Eu falei, porque eu não tinha outra para te dar. Era aquilo que eu queria passar. Mas Eu eu. estava... Pode Fala. falar. Eu estava acreditando que você ia me dar um final em Bandeira Branca diferente do que você me deu. Eu falei, pois é, mas eu já falei várias vezes que não é para esperar de mim um final feliz. Eu não vou te dar final feliz. E aí, né? É difícil você dizer para o leitor que ele deve ler o meu livro, mas que se prepare, porque não vai ter final feliz. O Homem do Quarto Andar também, as pessoas vinham, por que que vai ter segundo volume? Eu falei, não, acabou ali, acabou, o ciclo fechou. Mas a gente não vai saber o que aconteceu, mas a ideia é essa. É deixar você colocar a sua imaginação para funcionar. Eu te dei o que eu tinha para te dar. Se eu te desse um final feliz, você esquecia minha história na semana seguinte. E eu tenho leitores que pensam nos meus livros 6 meses depois de terem lido. Que me mandam mensagem e falam, nossa, Monique, teu livro, eu vou ler de novo o teu livro. Então, assim, é difícil agradar e incentivar uma pessoa, dizer para ela por que ela tem que ler os meus dramas. Mas leiam porque eu gosto de me As próprias lambuzar. conclusões. Eu gosto de me divertir com a reação de vocês. Ah, a Monique quer ver o fogo no parquinho dos leitores, é isso que ela quer. Ela quer que o pessoal surte e depois venha falar com ela que a diversão é dela aí. Cara, você sabe que eu estava fazendo a chamada da divulgação do meu novo livro, né? Porque eu não vou divulgar nome, sinopse, nada. Eu só estou jogando como uma estratégia para o pessoal
ficar sinalizado que vem livro novo. E aí, eu abri meu Instagram, logo no dia seguinte que eu postei, tinha não sei quantas mensagens assim, eu espero que o final desse livro seja um final feliz. Eu falei, não tem final feliz nesse novo livro, esquece. Pô, Monique, eu falei, não, gente, não vou dar, não adianta. E não vai ter final feliz. É a única coisa que eu posso garantir. Mas então, eu acho assim que tanto o Bandeira Branca quanto o Homem do Quarto Andar, os finais são condizentes com a história. Não é uma coisa que tu tá esperando ali, um final assim, e pá, é totalmente diferente. Não, não é previsível, mas também não é uma coisa que tu diga assim, é totalmente fora do contexto, porque não é. Faz muito sentido na história ser aquele final. Eu sou o tipo. Pode falar, desculpa. Eu sou o tipo de leitora que tento pensar assim, por que o autor deu esse final, né? Então eu fico pensando na minha cabeça assim, não, mas é real, faz muito sentido ser este final do que depois chegar no final, ter um final tudo, todo mundo viveu feliz para sempre. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tu imagina se Bandeira Branca, a Luísa e o Júlio César ficassem juntos. Não faria sentido. Ela não ia mudar. Exatamente. Então, assim, eu queria mostrar naquele final que a gente é possível que a gente perdoe, é possível que a gente ame uma pessoa a ponto de perdoar depois de tudo que foi feito, mas que nem tudo na vida é possível também, né? As coisas não acontecem, pessoas não mudam, elas ou amadurecem ou apodrecem, mas mudar, a Luísa não mudaria jamais. E eu não acredito que Luísa poderia amadurecer. Então, se o Júlio César desse para ela uma nova oportunidade, se eles ficassem juntos no final, não ia ter sentido. Né? Você não. Confiaria numa pessoa como a Luísa? Se relacionaria novamente com uma pessoa como a Luísa? Exatamente. Não, porque ela teve várias oportunidades para mudar ao longo do livro e não mudou. Exatamente. O Homem do Quarto Andar, você daria uma chance para o Marcos? Eu não daria mais nenhuma chance para o Marcos. O Marcos, ele foi um cretino, ele agrediu, ele machucou, ele teve tudo aquilo ali, e a Nicole, ela amadureceu com a experiência, né? Então ela falou assim, basta, chega, acabou, eu vou focar minha energia em outra coisa. E se eu desse um final feliz, o Marcos vai se separar para ficar com a Nicole. Não vai! Isso não vai acontecer. Não ia ter sentido nenhum isso. Então, os finais dos meus livros são sempre assim. A Mulher da Foto é que eu peguei mais leve, mas ainda assim, no final, tinha um dilema ali que diz, né, que vai ter segundo volume. Não escrevo para ter segundo volume, tá? É início, meio e fim, acabou. É só volume único. Eu gosto só de volume único. Eu gosto também. Porque senão fica aquela tortura tanto pro autor quanto pro leitor, que eu tenho que escrever, o autor tem que escrever. Aí fica aquela cobrança, escreve segundo volume, sabe? Fica aquela coisa cobrando ali. Então, eu acho assim, sabendo que é livro único, tu leu ali, acabou, deu. Tu fica com a história pra ti, tu fica lembrando aquela coisa toda. Não fica naquela esperança de um dia ter uma continuação, aquela coisa toda. Eu gosto dessa parte do volume único. Agora chegamos... Pode falar? Pode falar. Pode falar? Não, desculpa, te cortei. Eu ia falar que o segundo volume, né, quando a gente se propõe a escrever um segundo volume na mesma história, a gente tem a responsabilidade também de suprir a necessidade do leitor, que já leu o primeiro volume. Então, se você não atinge um nível maior ou melhor do que ele achou no primeiro volume, você acaba com a tua história. E aí ele não vai mais querer ler mais nada. Então, eu prefiro não escrever continuação e deixar na imaginação do leitor o que poderia ter sido ou o que ele faria na situação dos personagens naquele final. A ideia é essa. Sim, com certeza. Agora, chegando para o final,
Antes disso, eu preciso perguntar. Este lançamento... Temos algum lançamento antes de dezembro ou é só esse de dezembro? Pô, 2 livros por ano tá bom, né? 2 publicações por ano tá bom, tá não? Tá, podia ter mais. Eu publiquei a Mulher da Foto. Não, eu publiquei a Mulher da Foto agora em abril. Então eu sempre publico em abril e dezembro. Dezembro, porque eu gosto do Natal, eu gosto do mês de dezembro. E abril coincidiu de eu publicar mesmo o primeiro livro, O Homem do Quarto Andar. Eu falei, vou publicar então depois, um ano, né? O ciclo. Então ficou abril, um livro, e dezembro, outro livro. Eu não tenho como, né, publicar um livro antes de dezembro, porque a gente já está em setembro, imagina. Eu uso esse espaço de abril a dezembro para trabalhar no livro, para escrever outro livro, para ir para o processo de publicação, enfim, é um tempo que leva para publicar, até o livro ser publicado. É uma tarefa árdua. Então, são 2 publicações por ano, abril e dezembro. Caso não aconteça ano que vem, eu mudo os meses e está tudo certo. O negócio é não estafar. Se eu me sentir estafada, eu paro tudo, largo tudo, vou viajar um pouco para descansar. Mas não botando pressão, segue publicando nesses meses. O que eu posso falar é que tem publicação em dezembro, vai entrar em pré-venda em novembro, eu estou ajeitando todas as datas, todos os ritmos. Vem um livro novo com uma psicopata em dezembro. Ela é muito, muito, muito forte. Ela me travou durante 6 meses. Foi uma personagem que me causou pânico, medo. Eu, às vezes, sentava para escrever e eu não queria, porque eu sabia para onde que ela estava me levando. Então, assim, ela vai vir com muita cautela, porque eu estou segurando ao máximo. Na hora que eu soltar, eu tenho certeza que os meus leitores que acompanham o meu trabalho vão ler. Minhas divulgadoras, você está na lista também do pessoal que vai divulgar. Então, ela é muito forte. Os meus betas estão me dando retorno agora, Monique. Eu estou, assim, chocada com a tua história. Ela é tão boa e tão perversa que é um livro que eu não consegui... Teve uma beta que falou assim, eu li o seu livro em 1 hora e 45 minutos. Nossa! Eu não conseguia terminar de ler. Então, assim, sabe? É uma personagem muito forte. E aí eu venho abordando o Estatuto do Idoso, né? Porque é um crime contra o idoso. Eu queria trazer isso na minha leitura, no meu livro. Então vai vir aí pesado, carregado, mas um livro muito bom. Gostei muito de escrevê-lo. Vai ter a pré-venda do livro físico junto com o e-book ou vai ser só primeiro o e-book e depois o livro físico? Eu sempre faço primeiro o e-book, né, para a galera conhecer, gostar, para eu saber se está indo ou se não, e aí depois eu coloco o livro físico, porque eu também gosto de ter o meu livro físico aqui. Eu vou fazer o teste da Wiclap. Se eu gostar da tiragem da Wiclap, eu vou fazer por lá, mas vou vender diretamente comigo. E algumas pessoas vão poder comprar por lá, ainda não decidi, mas vai ter livro físico. Mas a pré-venda e o lançamento vai ser em formato digital. A princípio, é sempre isso que eu faço. Os demais livros, todos estão na Amazon para e-book, certo? Sim, O Homem do Quarto Andar, ele está na Wiclap, coloquei ele hoje na Wiclap, mas não está liberado, porque eu comprei um exemplar para ver como que vem. Se vier certinho, eu vou deixar anunciado lá no meu Instagram que ele já está disponível na Wiclap. Se ele vier errado, eu vou retirá-lo da Wiclap, tá? Por enquanto, ele só está na Amazon em formato digital, 199 ou pelo Kindle ilimitado. Ele e todos os outros. O Bandeira Branca também, formato digital.
lá no site da Amazon ou direto comigo no Instagram, MoniqueMM18. A Mulher da Foto e o novo livro só em dezembro. Todos no site da Amazon digital. Aguardamos ansiosamente por dezembro. Então, Monique, eu quero te agradecer por mais uma live, o pessoal que assistiu e que ainda vai assistir. A live vai ficar salva aqui no perfil. Em breve teremos outra live também, quem sabe, para conversarmos sobre a Mulher da Foto, né? Né? E depois ainda... Eu só quero deixar aqui, te agradecer, né, por esse espaço. É difícil eu fazer live para falar dos meus livros. Esse mês tá rolando maratona lá no meu Instagram e eu vou fechar a maratona falando sobre Bandeira Branca, que eu estou devendo para os meus leitores. Eu só fiz live sobre o Homem do Quarto Andar e agora eu vou falar sobre Bandeira Branca, no dia 17. Falar para o pessoal se inscrever no canal do meu podcast, lá no YouTube, do Livro Não Me Livro. Tem muitas entrevistas com autores nacionais, muitos episódios de livros nacionais. Quem quiser, Spotify, Anchor, Amazon Music. Quem quiser me seguir, MoniqueMM18. Querendo ler meu livro, só mandar direct ou comprar no site da Amazon. Muitíssimo obrigada, querida. Eu amei falar sobre meu trabalho aqui no seu vídeo. Merece. E eu adoro conversar contigo, porque a gente sempre tem um monte de assunto para falar. Então é isso, pessoal. Uma boa noite e leiam os livros da Monique. Beijo, Tchau. gente. Obrigada.